Queria que você parasse um pouco aí e prestasse atenção no que as Escrituras têm a nos ensinar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, diz bem assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. É muito interessante como o autor escreve essa história. A sensação que a gente tem é que primeiro ele acaba a história de Jacó. Ele fala assim: essa é a história de Jacó. Ô Cristiano, saudade também. Essa é a história de Jacó. E ele começa a contar a história de José. A sensação que a gente tem é que a história de Jacó não acabou, mas que a história de Jacó vai continuar sendo contada por meio da história de José. É mais ou menos a sensação que a gente tem quando lê esse texto. E daqui para frente vai se contar a história de José. Eu não sei como é que você olha a vida. Eu não sei como é que você percebe as coisas, mas a gente tem mania de achar que faz parte de um programa onde nós somos os protagonistas da história o tempo todo. E que a gente vive para contar a nossa história, né? Que está aí um monte de câmeras e um monte de gente nos observando o tempo todo, e o protagonista da história somos nós. E quando alguém te tira do protagonismo da história, você fica um tanto assim chateado. A história, uma das histórias mais belas da Bíblia é a história de José. Mas a sensação que a gente tem é que o autor quer deixar bem claro que essa história aqui agora é a história de Jacó. É a continuação da história de Jacó. Irmãos, eu queria fazer algumas reflexões em cima da história de José aqui hoje para a nossa vida. Pensando em várias situações que José vive e tirando muitas lições para a nossa vida e para o nosso coração. A primeira delas é lembrar que também cada um de nós vive para contar a história de outro. E a nossa vida só encontra sentido, significado e razão quando a nossa vida tem como ponto de referência o contar a história de Cristo. Quando a Bíblia fala da criação do mundo, a Bíblia fala que o mundo foi criado por causa de Jesus e para Jesus. Às vezes você acorda um dia e o mundo não faz sentido para você. Já passou por isso? De acordar um dia e parece que está tudo fora do lugar? Parece que todas as coisas que existem não comunicam com você. E a grande verdade é que o mundo não foi criado para você, o mundo foi criado para Cristo. Por meio de Cristo e para Cristo. Então, o grande protagonista da história é Jesus. Eu fui criado por causa de Jesus e você foi criado por causa de Jesus e para Jesus. Então a minha vida e a sua vida só tem significado quando a nossa vida ela existe para contar a história de Cristo. Quando nós somos a extensão dessa mensagem de alguma maneira, entender que Cristo é o protagonista, coloca o mundo em ordem. Então a primeira coisa que a história de José comunica com a nossa história, a história de José comunicava com a história de Jacó, a nossa história comunica com a história de Cristo. José vai ser um tipo de Cristo também, por meio de várias situações que ele vai passar. Ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ele é um tipo de mediador, aquele que fala dos homens para Deus e de Deus para os homens. José é esse tipo de pessoa. Mas a história de José tem muita coisa para nos ensinar. Primeira coisa, então, anota aí. Nós fomos criados para contar a história de outro. E a nossa vida só tem significado quando nós contamos a história de Jesus. Se você não contar a história de Jesus, a sua vida não tem significado. Contamos a história de Jesus por meio das palavras e por meio das nossas ações, por meio de uma vida que comunica quem é Jesus Cristo. É triste porque de vez em quando a gente encontra um cristianismo que tem tudo, menos Jesus nele.
Tem um monte de teoria, tem um monte de dogma, tem um monte de coisa, tem um monte de contribuição, mas Jesus falta no cristianismo. Quando falta Jesus no cristianismo, isso é tudo menos cristianismo. Quando falta Jesus no seu coração, na sua vida, isso é tudo menos cristianismo. Nós vivemos para contar a história de Jesus. Então você precisa entender que a vida só tem significado quando você vive para isso. Agora deixa eu te contar uma outra história, uma outra questão sobre a vida de José. Você precisa aprender uma coisa enquanto vive. As provações não podem ser para você um decreto de derrota. Infelizmente, para a gente tem hora, as provações se tornam um decreto de derrota. Vem um problema e você já acha que são os últimos dias da sua vida. Se você lê a história de José, parece que uma história de tragédia atrás da outra. Você imagina que a primeira coisa que acontece com esse moço é ser traído pelos próprios irmãos. Deus falava com José por meio de sonhos, o que Deus faria no futuro. Falava que os irmãos se ajoelhariam diante dele, que o pai e a mãe se ajoelhariam diante dele, e José então se torna um sonhador que incomoda. Aqui são sonhos literais. José sonhava e os irmãos de José ficaram com ciúme. Uma hora eles chegam a dizer, ali vem o tal sonhador. Eu acho que na prática também os sonhadores nos incomodam, não é verdade? Mas a grande verdade é que toda a história e toda a estrutura que você conhece, que você admira e que você ama, você deve a um sonhador. Alguém que olhou para a vida e acreditou além do que a vida tinha para oferecer. Mas às vezes quando a gente sonha, isso vai trazer um bocado de dor, e Deus tinha dores na história de José. Antes de eu falar lá no final sobre o Deus que escreve a nossa história por meio de dor, eu queria que você anotasse uma coisa na sua alma. Não dá para viver fazendo das provações um decreto de derrota. Primeira experiência ruim com José é com os de dentro de casa. Eu acho que essa é a experiência de todo mundo. A gente não começa tendo experiências ruins com as pessoas fora de casa, a gente começa tendo experiências ruins com as pessoas dentro de casa. E cá para nós, a sensação que eu tenho é que essas experiências são as mais traumáticas, são as mais dolorosas. Tem gente que passa a vida inteira tentando se curar de um pai, de uma mãe, de um irmão, sabe, de alguém que falou uma coisa dentro de casa que não tinha que falar. As piores traições são as traições familiares. José, então, ele é traído pelos irmãos. Você imagina que ele está no fundo de um poço, ele começa a ouvir lá os irmãos conversando, se iriam matá-lo, se não iriam matá-lo. Por fim, eles vendem José para os midianitas. Os midianitas vão vender José lá no Egito para Potifar. Diz a palavra do Senhor que Deus era com José. José, na casa de Potifar, faz tudo prosperar. E a mulher de Potifar se apaixona por José. Começa a tentação na vida de José lá num país longínquo. Eu acho interessante que tem hora que a gente acha que existem lugares que nós podemos nos esquecer de Deus. Se eu não estou mais perto do pessoal da minha casa, eu posso me esquecer de Deus. Se eu não estou mais perto do pessoal da minha igreja, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho interessante que José não pensava assim. Quando a mulher de Potifar quer forçar José a ter relação sexual com ele, ele fala bem assim, eu não posso trair a Deus, eu não posso trair o seu marido. José tinha um compromisso com Deus, José tinha Deus como ponto de referência, então José falava a verdade no coração. José é aquele tipo de homem que anda com Deus no escuro. Ele não precisa das pessoas o observando, ele não precisa de um logotipo para ser fiel a Deus, sabe? José, ele tem uma verdade na alma e vai andar com Deus em qualquer lugar. A gente precisa aprender a ser fiel como José, ser fiel como Jesus, né, que José representa. Daqui a pouquinho, então, essa mulher condena José, Potifar vai mandá-lo para a prisão. José começa a conviver ali com aquelas pessoas que estavam na prisão, principalmente um padeiro e um copeiro. José é um homem tão de confiança que o carcereiro deixa as chaves na mão de José. E uma coisa me impressiona, porque aqueles dois homens sonham. O copeiro sonha e o padeiro sonha.
Quando o padeiro sonha e o copeiro sonham, José interpreta os sonhos. O copeiro seria reintegrado à função dele, voltaria a ser copeiro de Faraó e o padeiro iria morrer. Uma coisa me chama a atenção. As duas interpretações dos sonhos acontecem. E aí José vira para o copeiro e fala bem assim: lembra de mim quando você estiver diante de Faraó, eu estou aqui de forma injusta, lembra de mim. Mas quando o copeiro sai da presença de José, irmãos, o que nós sabemos é que ele se esquece de José por 2 anos. Então começa a pensar que há uma série de coisas ruins acontecendo. Traído pelos irmãos, apunhalado pela mulher de Potifar, esquecido pelo copeiro. Tem hora que as situações ruins acontecem. Tem hora que parece que é uma sequência de notícia ruim. A gente começou o ano de 2020 tendo enchente para tudo quanto é lado. Tendo gente que perdeu tudo porque choveu demais. Aí você fala bem assim, acabou o problema. Não, agora o problema de 2020 era enchente. Aí começa o coronavírus. Daqui a pouquinho vai acabar o coronavírus. E aí talvez você fale, acabou o problema de 2020, começa um outro problema. E um outro problema. E é interessante que de problema em problema a gente começa a falar bem assim, a minha vida já era. A minha vida acabou, não tem mais jeito. Tem hora que a gente tem a sensação que o próximo problema é o último problema da nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você e me escute, você está vivo porque Deus está te deixando vivo. Você está bem porque Deus está te deixando bem. Na hora que o fim da sua história chegar, escute o que eu vou falar, nada mais vai te manter vivo. Você tem que parar de olhar para a vida e achar que todas as situações da vida complicada existem para acabar com você. Para de achar que a aprovação é o último ponto final da sua vida. Não é. A aprovação é um meio de depurar você. É um meio de purificar você. É um meio de te fazer melhor. É claro que se você está em Cristo, se você não está em Cristo, quanto mais provação, mais duro você fica. Quanto mais provação, mais endurecido você fica. Você precisa aproveitar essa situação para se aproximar de Deus. Você precisa aproveitar essa situação para eliminar um tanto de ansiedade. Sabe, essas ansiedades que tomam conta da gente por causa de nada. Sabe, esse olhar, essas contas futuras que a gente faz, e a gente pensa, se isso aqui acontecer, eu vou estar perdido lá na frente. Não aconteceu ainda, aprende a viver no presente. Aprende a comer o pão nosso de cada dia. Aprende a acreditar que o Deus que cuidou de você até agora vai continuar cuidando de você. Aprende a acreditar que sobre a sua vida está as mãos de Deus. Aprende a descansar e se refugiar no Senhor. Para de olhar para a provação e falar, provação, você me guia. Não! Tem gente que começa a construir a identidade por meio da provação. E quem constrói a identidade por meio da provação só sabe reclamar. Só sabe contar o que deu errado. Eu estava vendo alguns stories esses dias e eu vi uma moça, eu acho que é a filha do reverendo Augusto Nicodemos, que ela resolveu fazer um caderno de agradecimentos, de 500 agradecimentos, parece. Ela coloca as coisas que ela tem razões para agradecer a Deus. E eu fiquei pensando, isso é uma prática de todo mundo. Todo mundo tinha que criar um caderno para agradecer. Quais são as coisas que você pode agradecer hoje? Estou vivo. Não peguei o corona. Meus filhos estão bem. Está tudo em ordem na minha casa, eu continuo trabalhando, sabe? Ter razões para agradecer, Deus tem me sustentado. Irmãos, tem hora que a gente faz da provação estrutura de identidade, faz da provação a previsão futura, faz da provação o ponto final da história. Eu acho interessante é que em cada momento da história de José, Deus era com ele. A gente pensa bem assim, eu estou na provação porque Deus me abandonou, mas daqui a pouquinho, nesse período, pare e leia a história de José. Faça-se um favor, pegue o livro de Gênesis e leia a história de José. O tempo todo na provação fala, Deus era com José. Deus era com José, Deus era com José. Quem sabe nessa provação a mensagem de Deus para nós é, Deus é com você.
Deus é com Damon, Deus é com o pastor William, Deus é com a Cíntia, Deus é com a Yane. Quem sabe a sua história na provação não seja essa história de abandono, seja a história, Deus é com você. Deus fazia prosperar José no meio da provação. Deus preparava José para o que viria. Deus estava dando força para José para governar um reino daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho, meu irmão, vai acontecer um evento inesperado. Sonhou o padeiro, sonhou o copeiro, vai sonhar o faraó. Oh, que coisa boa! Deus queria preservar o povo dele. Deus queria preservar Israel. Deus queria ensinar para Israel. Deus queria cuidar de Israel. Por isso Deus mandou José para o Egito. E quando Deus manda José para o Egito para cuidar de Israel, Faraó teve que sonhar. Faraó vai sonhar. E eu fico pensando, quem é o Faraó que precisa sonhar na sua história, na minha história? Quem é que Deus tem que fazer sonhar? Quem é o cientista que tem que ter a ideia brilhante agora, que tem que acordar e falar, eu entendi o que eu não estava entendendo? Quem é o governante que tem que ter a ideia brilhante agora e falar, eu entendi o que eu não estava entendendo? Se tem uma coisa boa para esse momento é falar, Deus, traz uma ideia boa para os governantes, traz uma ideia boa para quem está acima de nós, traz uma ideia boa para quem está criando a vacina, traz uma ideia boa para os médicos, Deus traz uma proteção diferente, Deus faz o faraó sonhar. Você precisa lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu falo com gente que ama a Deus, eu quero falar um negócio para você, me escuta. Se ninguém falou isso para você, o coronavírus também coopera para o seu bem. Aí você tinha que falar, aleluia, aleluia. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus está formando você a imagem e o caráter dele. Deus está fazendo com que todas as coisas redundem para a glória dele e para o bem da sua igreja. Então não tem nada mais que seja prejuízo para a nossa vida. Nada. Nós saímos do campo do prejuízo. Nós estávamos no campo do prejuízo quando Cristo não habitava em nós. Quando Cristo não era Senhor da nossa vida, depois que Jesus entrou no nosso coração, nós entramos no campo do lucro, nós entramos no campo da bênção, nós entramos no campo do paraíso, nós entramos no campo onde todas as coisas cooperam para o nosso bem. Precisa definir sua história agora, porque tem gente que só está feliz quando tudo está certo, que só vê a mão de Deus quando tudo está certo, quando a saúde está intacta, quando tudo dentro de casa assim está na mais perfeita ordem, quando não falta um emprego, quando não falta saúde, Deus está com ele. Mas a história diz que enquanto José passava pelas aflições, o Senhor era com José. Deus é conosco, irmãos. Deus não abandonou a igreja dele, Deus nunca vai abandonar a igreja dele. Deus está nos preparando para riquezas celestiais, para os momentos celestiais. Deus está nos preparando para grandes momentos. Acredite nisso. E aí uma coisa que é interessante é que não é difícil falar isso olhando para José. Às vezes é difícil falar isso olhando para a gente, mas José entendeu isso no tempo dele. Quando Jacó morre, e os irmãos apavorados vão conversar com José, porque a sensação é, agora chegou a hora da vingança, agora nós estamos perdidos. Não vai sobrar nada e nem ninguém. Sabe o que me impressiona? É que quando Jacó morre e os irmãos vão conversar com José, ele fala bem assim, foi Deus que me mandou para cá. José percebe, não é só o narrador que percebe que Deus está com José. Porque tem hora que a gente, assim, Deus está com a gente, todo mundo fora percebe que Deus está com a gente, mas a gente não percebe. Sabe, você, o seu vizinho fala, Deus está com você, olha o que está acontecendo. As pessoas apontam, o pessoal da sua casa fala, Deus está com a gente, olha o que está acontecendo, mas a gente não percebe. A gente não consegue olhar e ver a ação de Deus. José sabia que Deus estava com ele. José salvou o Egito e o mundo da época dele.
José se tornou o segundo homem depois de Faraó. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele falou: 7 dias, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Nós vamos juntar as coisas nesses 7 anos de fartura. E é isso que o Egito faz. Depois ele começa a vender coisas para o mundo inteiro. E o Egito se torna uma grande nação. Irmãos, e aí quando os irmãos vão conversar com José, e José salva os irmãos nesse período de escassez, salva Israel nesse período de escassez, ele fala assim: foi Deus quem me mandou para cá, e Deus me mandou para cá para cuidar de vocês. Deus fez isso para cuidar do povo dele. Tem hora que uma aflição é resultado de uma oração. Tem hora que uma grande aflição é a ação de Deus para quebrar o nosso coração. Quando você lê o livro de Abacuque, por exemplo, Abacuque achava que Deus não estava ouvindo as orações dele. Ele fala: até quando clamarei eu e tu não escutarás? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai ouvir? Aí tem uma hora que Deus fala, Abacuque, eu ouvi sua oração, e eu vou fazer uma obra maravilhosa nos dias de vocês, e quando contar, ninguém vai acreditar. E aí começa a notícia ruim, que era a notícia boa. Eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra. De alguma maneira Deus fala: eu vou trazer a dor sobre vocês agora. Porque infelizmente, me escuta, tem hora que a gente só ouve a voz de Deus na hora da dor. Tem hora que a gente só escuta a Deus quando tudo dá errado. Tem hora que o nosso coração só se quebra quando todas as outras possibilidades deram errado. Infelizmente é assim. E aí José vai falar: o período de escassez veio, mas Deus me mandou adiante para cuidar de vocês. Deus está cuidando de nós de alguma maneira. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa, e me escute: Deus está cuidando de mim aqui hoje. E Deus está cuidando de você. Deus está fazendo coisas grandiosas para o nosso tempo. Não tenha dúvida que o Deus Todo-Poderoso e Bondoso, que ama a igreja dele, está cuidando dessa igreja nesses dias. A igreja pode não ter certeza de onde vai chegar esse problema, mas tenha certeza que quem está no controle de todas as coisas ama essa igreja e faz com que todas as coisas cooperem para o bem dela. E essa igreja precisa ter consciência disso. Ter consciência disso. Você tem consciência disso? Que Deus está cuidando de você hoje. Que Deus está cuidando da sua casa hoje, cuidando dos seus filhos hoje. Que Deus te ama, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro. É hora de trazer isso para o nosso coração para saber enfrentar as provações. Vou te contar um negócio e vou terminar. Não dá para viver sem ser provado. O Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Depois do pecado, uma das marcas da vida de cada um de nós é a vida de sofrimento. A doença que não chegou, uma hora vai chegar. A gente começa a envelhecer e a gente começa a perder vigor, a gente começa a perder vida, a gente começa a perder cabelo, a gente começa a enrugar, a gente começa a caminhar para a morte todos os dias. O sofrimento faz parte da nossa vida, até que a gente morra por completo um dia. Morrendo, morrerás. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, se você não está em Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados hoje e entregar a sua vida a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Sem Jesus Cristo, você está num caminho de perdição. Sem Jesus Cristo, pior do que tudo que essa vida tem para te trazer hoje, é o que vem depois dessa vida. Sem Jesus Cristo, o que vem depois dessa vida é o inferno. Então ouça essa mensagem, corra para Jesus Cristo hoje, porque Jesus Cristo é a única esperança para nós na vida e na morte. Corra para Jesus Cristo. Segunda coisa, você está em Jesus Cristo, então entenda que Deus está do seu lado. Entenda que Deus é seu Pai. Entenda que Deus te ama. Entenda que Deus cuida de você. Entenda que Deus faz todas as coisas para o seu bem. E entenda, meu amigo, que Deus não vai falhar, que Deus não vai abandonar, Deus não vai largar a sua mão. Entenda isso. Entenda que você vai cruzar a linha de chegada um dia, porque Deus não vai largar a sua mão. Eu fico pensando nisso. Antigamente a gente canta ainda. Segura na mão de Deus e vai. Se eu segurasse na mão de Deus, eu soltaria. Quantas vezes o meu coração é um coração incrédulo e o seu coração é um coração incrédulo, mas a mão de Deus é a mão de um pai que não solta a mão dos filhos.
Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu ia atravessar a rua com eles, e eu pensava, se esse menino soltar da minha mão, esse menino corre para cima de um carro. E aí eu apertava a mão deles. Tinha hora que eles olhavam, papai está apertando, mas eu pensava, eu não solto sua mão, porque se eu soltar sua mão, você faz besteira. Mas a mão de Deus é muito mais firme que a minha mão, é muito mais firme que a sua mão. Deus não vai soltar a mão daqueles que pertencem a Ele. Deus vai atravessar a rua com a gente. Deus vai atravessar o rio com a gente. Nós vamos chegar na cidade celestial, porque Deus não vai abandonar a sua igreja. Deus não vai abandonar seu povo. Deus vai cumprir o que Ele tem que cumprir na nossa vida, até por meio das provações. E aí eu queria deixar essa mensagem para você nesses dias. Primeiro, conte a história de outro com a sua vida. Você não é o protagonista da história. Você não é a pessoa principal da história. Jesus é. Conte a história de Jesus com a sua vida. Segundo, não faça das provações um decreto de derrota. Terceiro, para pregar depois da mão sermão, 3 pontinhos certinho. Terceiro, perceba que Deus está escrevendo a história dele por meio da sua vida. Perceba que a sua história, acima de tudo, é a história de Deus. Deus está escrevendo a história dele por meio da sua vida. E aí a única coisa que eu posso fazer aqui agora é orar. E nós vamos orar, encerrar essa live hoje. Quem não conseguiu escutar, depois escuta. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem da parte dele para o seu coração por meio dessa história. Tatá, um beijão, coisa linda você aqui. Nós vamos orar, feche seus olhos aí, eu vou pedir a Deus pela sua vida, vou pedir para Deus invadir o seu coração e trazer essa mensagem para onde ela tem que estar agora, tem que estar no seu coração. Essa mensagem longe da gente, essa mensagem fora do coração é um problema, mas essa mensagem no coração dá força para vencer a provação. Vamos lá? Senhor Deus, visita esse povo aqui agora. As pessoas que estão aqui agora e as que não estão, que são ovelhas do seu pastoreio. Dá-nos a graça, meu Deus, de viver uma vida para contar a história de Jesus. Tem hora que a vida é uma tragédia, que a gente acha que está aqui para contar a história da gente, mas nós estamos aqui para contar a história de Jesus. Então visita o nosso coração com a história de Jesus. Dá-nos a graça de falar de Jesus por meio de palavras e por meio de ações. Que os homens nos conheçam, ó Deus, porque nós sabemos perdoar, porque nós sabemos amar, porque nós sabemos nos humilhar, porque nós temos a mensagem da cruz, ó Deus, na boca, na mente, no coração e na nossa forma de viver. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender que a provação não é um ponto final na nossa história, que a provação, meu Deus, é um dos caminhos do Senhor nos aperfeiçoar. Que a provação é um meio do Senhor de nos moldar a imagem de Jesus. Ó Deus, e dá-nos a graça de entender que nós fazemos parte da grande narrativa, da história do Senhor nessa terra. Que o Senhor, ó Deus, resolveu escrever sua história por meio de nós. Visita o seu povo nessa hora. Abençoa o seu povo. Traz graça e bondade sobre o seu povo. Nós imploramos a sua bênção no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 19 horas, eu estou aqui de novo. Volta amanhã mais cedo, Tatá. Amanhã eu estou aqui. Ô, Presuntinho, nós vamos arrumar um jeito de arrumar um microfone para você, a guitarra destoou. E aí eu quero fazer uma live com você, porque esse povo tem que conhecer essa arte maravilhosa que você faz de forma singular. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Ô, Neuber, deu tudo certinho lá, Deus te abençoe. André ficou muito feliz pela ajuda, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Jabim, Deus abençoe Damon, Deus abençoe Juliana, Cristiano, que alegria te ver, nem que seja por aqui, Deus te abençoe, Deus abençoe Ivone, mãe, Deus te abençoe, Cláudia, que máscara é essa? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, e até amanhã às 19 horas, tá? Deus abençoe todos nós.